Meus queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos. Mais uma conversa com líderes em todo o Brasil, com foco dos líderes nos recebendo lá em Juazeiro do Norte, para uma conversa hoje sobre um assunto que cada um de nós queremos ter aumentado em nossas vidas. E isso é alegria. É uma coisa que cada um diz, e sabe, eu queria ter mais alegria. Mas como? E até o ponto de perguntar, mas o que é essa alegria que eu sinto no meu coração, que esteja até faltando? O foco do nosso estudo de hoje é de sondar exatamente isso. Nós estamos agora chegando uma metade do nosso caminho, chegando à 6ª lição do livro, Exerta-se em Piedade. Estamos estudando hoje, capítulo 9, Alegria, e desenvolvendo uma vida de piedade baseada neste fruto do Espírito, que é chamado alegria. Para nos dirigir e facilitar a nossa conversa de hoje, nós temos o privilégio de ter o pastor José Henrique, que será para nós nosso facilitador de hoje. Então, eu vou passar a palavra para ele neste momento, pedindo para ele até fazer uma apresentação da sua pessoa e os participantes que estão estudando este assunto tão rico e tão importante para nós hoje. Então, pastor José Henrique, tu tens agora a palavra. Amém, pastor Mark. Obrigado. Queridos, eu quero me apresentar para aqueles que estão nos vendo. E o meu nome é o pastor José Henrique da Silva e eu dirijo uma congregação cristã aqui em São Paulo, na Zona Sul, Congregação Cristã Rocha Eterna Parque Bristo. Sou casado, Oliveira, e tenho 3 filhos, Daniel, Samuel e a Beatriz. Pela misericórdia de Deus, nós estamos caminhando aí e avançando cada dia mais. Amém? Amém. Os demais irmãos, se quiser, podem se apresentar também, para nós estarmos começando aqui a nossa meditação, né, nesse assunto alegria. Bom dia. Irmãos, graça e paz a todos. É uma alegria poder estar com vocês. Sou o pastor Francimário, pastoreio a Igreja Batista Manancial, em Juazeiro do Norte. Sou casado com a Juliana e somos pais da Heloíse e da pequena Alice. É um prazer estarmos juntos. Ok, pastor. Pastor Roberval. Bom dia a todos, a paz de Jesus. Eu sou o pastor Roberval. Eu sou pastor da Igreja Betel aqui em São Bernardo do Campo. Casado com a Solange há 25 anos. Tenho 3 filhas, uma já no Senhor. E a Júlia fazendo aniversário hoje, 12 anos. Ok, pastor, obrigado. Pastor Melquisedeque. Graças a paz, querido. Eu sou o pastor Melquisedeque, sou pastor da Primeira Igreja Batista da Convenção em Brejo Santo, no estado do Ceará, bem pertinho aqui do Juazeiro do Norte. Casado já há 19 anos, com a minha esposa Elba, 3 filhos, Karen, João Pedro e a Esther. E muito feliz de poder estar com os amados mais uma vez nesta ocasião. Ok, pastor. Obrigado. Pastor Marcelo. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Meu nome é Marcelo Hermínio. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista no Jardim das Orquídeas, aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo. Sou casado há 10 anos com a Arielle. Temos 2 filhos, o Luca e o Noah. E é uma grande alegria estarmos juntos mais uma manhã, que eu tenho certeza que será bem edificante para todos nós. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Pastor Carlos, né? Pastor, o seu microfone. Obrigado, meu amado. Graças e paz a todos. Sou missionário Carlos, trabalhei pastoreando a igreja na cidade de Milagres, no Ceará, há 9 anos. Hoje estou de volta aqui à minha terra natal, em Guaianazes, extremo leste da capital, na minha igreja, na Primeira Igreja Batista em Guaianazes, aguardando aí
à vontade de Deus. Sou casado, minha esposa Elza, tenho 3 filhos e 4 netos. Deus abençoe. Amém, pastor. Obrigado. E o nosso pastor Wendel Mark, né? Pastor Bom já se dia a apresentou. todos. Sim, deixe só fazer uma breve apresentação aqui. Meu nome é Wendel Mark Johnson. Eu sou missionário da Convenção Batista do Sul, atuando aqui no Brasil agora, chegando semana que vem, ou depois da semana que vem, 27 anos só aqui no Brasil. Está chegando 28 anos com a nossa missão, e o ano que vem estamos chegando 27 anos e quase 6 meses aqui no Brasil. Então, o tempo passa tão rapidamente. Mas tem sido uma bênção. Eu trabalho principalmente na área de educação teológica, apoiando o Seminário Batista do Sul, que é um dos seminários principais da Convenção Batista brasileira também. Eu estou, este semestre, apoiando meus queridos amigos em Santos, São Paulo, no Seminário Batista Literal. Normalmente, o trabalho acadêmico está na área da matéria de missiologia, teologia, história, antropologia, liderança, coisas assim. Mas, para mim, uma prioridade é fazer o trabalho de discipulado, mentoria e, aqui, neste grupo aqui, amizade espiritual. Que eu creio que seja a coisa mais importante hoje em dia. Amizades espirituais, ou seja, amizade baseada na palavra de Deus, que é nosso propósito de hoje. Obrigado. Amém, pastor. Obrigado. O pastor tem 27 anos que está aqui no Brasil e eu tenho 27 anos que moro aqui em São Paulo. E, na verdade, eu sou conterrâneo do pastor Francimário, né? Mas aqui em São Paulo tem 27 anos que eu estou aqui e é uma honra, né, estar aprendendo com o pastor Mark. Foi um presente de Deus. Pastor Francimário também, aprendi muito no seminário, né? Ele ministrou aulas aqui em São Paulo. Inclusive, foi lá que a gente se conheceu. E admiro muito a fé dele, né? O posicionamento dele. Tinha um ótimo emprego aqui em São Paulo, ele renunciou e foi aí para o Ceará para fazer a vontade de Deus, né? Isso é maravilhoso. São nessas pessoas que nós devemos nos espelhar, né? São nessas pessoas que nós devemos, como a gente costuma falar, né? Eu falo para os adolescentes, nós temos que andar com quem tem lenha para queimar, né? Então, que seja essas pessoas que nós devemos estar aí andando com elas. Amém? Amém. E vamos lá, meus irmãos, ao nosso estudo, né? A primeira questão aqui, eu quero perguntar, começando já pelo pastor Francimário, né? Que a questão é o seguinte: o que essas passagens ensinam sobre a vida cristã? Quais passagens? João 10, versículo 10, Romanos 14, 17, Filipenses 4, 4 e 1 Tessalonicenses 5, 16, né? Como o pastor Francimário mesmo nos instruiu, uma síntese, né? Fazendo uma síntese desses textos. O que essas passagens nos ensinam, pastor Francimário, sobre a vida cristã? Amém. Obrigado, pastor José Henrique. Vou fazer a leitura aqui dos textos sagrados para a consideração. João 10, 10. Diz assim a palavra de Deus: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Né? Romanos capítulo 14. Nós temos Romanos 14, versículo 17 e o versículo 18, que diz assim. Vamos lá. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Filipenses 4, 4. Vamos fazer a leitura também desse texto, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se. E por último, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: estejam sempre alegres. Meus irmãos,
o quanto nós precisamos aprender com esse texto e aplicá-lo na nossa vida. Jesus veio para nos dar a vida e vida com abundância. E aqui, por exemplo, na leitura última e na penúltima, falando sobre alegria especificamente, quando o texto diz, estejam, 1 Tessalonicenses 5,16, estejam sempre alegres. Né? A alegria, essa alegria, obviamente, é uma alegria que emana de um relacionamento com Cristo Jesus. É possível desfrutar dessa alegria mesmo experimentando situações adversas, situações terríveis. Nós temos um exemplo disso, Paulo e Silas na prisão, e o texto de Atos 16 diz que esses homens eles adoravam e louvavam ao Senhor naquele cárcere. Eram homens alegres, eram homens que estavam dispostos a entregar, se fosse necessário, as suas vidas por Cristo Jesus. E, claro, fica aí uma aplicação para o meu coração. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos tristes, abatidos, cabisbaixos, porque alguma coisa aconteceu que fugiu do controle, que não era do jeito que nós havíamos planejado, e aí nós nos esquecemos desse mandamento. Sejam sempre alegres. Isso é um mandamento, isso não é um pedido, esse é um mandamento muito claro. Então, fica aí, meus irmãos, o quanto eu preciso crescer nessa área. Mostra esse texto sagrado, mostra a minha fragilidade e a minha vulnerabilidade espiritual na caminhada com Deus. Então, eu preciso crescer nessa área e peço a ajuda dos irmãos em oração, porque eu preciso, cada dia mais, depender de Cristo Jesus. E certamente, quanto mais dependo de Cristo, mais experimento essa alegria. Obrigado, pastor José Henrique. Amém, pastor. Eu que agradeço. Obrigado pelas suas colocações, né? Nós também aprendemos muito quando nós ouvimos o outro falar, quando nós ouvimos o outro se expressar, né? Até mesmo algumas passagens bíblicas, elas se esclarecem mais. Muitas vezes, quando alguém com melhor entendimento que o nosso, ele vai fazer essa explanação. Por isso que esse estudo aqui é muito importante. Amém, pastor. Obrigado. A pergunta de número 2 é a seguinte. O Salmo 16:10, ele vai dizer que o nosso prazer, a nossa alegria é ter comunhão com o Senhor. O Salmo 66:18, Isaías 59:2, vai sugerir um obstáculo comum à alegria cristã. Eu queria pedir para o pastor Roberval nos falar um pouco sobre o que esse salmo sugere, esse obstáculo. Que obstáculo seria esse, pastor Roberval? Que obstáculo comum seria esse que esses textos nos sugerem a nossa alegria cristã? Ok. Eu vou ler aqui o Salmo 66:18. Também tem Isaías 59:2. O texto diz assim, o Salmo 66:18. Se no coração, uma condicional, né? Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. E Isaías 59:2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. É extremamente importante e essencial e é definidora essa relação nossa com Deus. Quando a frase aqui, eu achei linda essa frase aqui, a alegria cristã é essencialmente o prazer de ter comunhão com Deus. Então, não tendo essa comunhão com Deus, nós rompemos com tudo aquilo que se manifesta em Deus, que provém de Deus e que é de Deus, né? Então diz, se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido.
Então, contemplar a iniquidade é observar, é olhar, ou desejar, ou estar atento a tudo aquilo que não provém de Deus, que não é Deus e que não é aprovado por Deus. Então, virar as costas para Deus. Né? A primeira epístola de João fala sobre Deus é luz, e se quisermos andar com Ele, temos que estar na luz, quer dizer, amar o que Ele ama, aprovar o que Ele aprova, concordar com Ele em todas as coisas. Então, esse iniquidade aqui, a gente poderia expressar tudo aquilo que se opõe a Deus, tudo aquilo que discorda de Deus, tudo aquilo que não tem a aprovação de Deus. E Isaías 59:2, ele, de uma forma maravilhosa, também define, né? Diz que a iniquidade separa. Então, significa, o Naum, né, diz assim, como andarão dois juntos se não estão de acordo? Quer dizer, se nós não estamos concordando com Deus, esse pecado separa, essa discordância, esse pensamento contrário. Então, aqui ele nos convida e nos convoca a observar a palavra de Deus e nos submeter a ela em tudo. Mesmo que ainda não tenhamos total clareza. A gente sabe que tem algumas situações que a gente fica perguntando, como, Senhor? Obedece mesmo sem entender. A questão aqui é essa concordância com Deus. Não concordar com Deus é um caminho de dor, é um caminho de angústia, porque o texto diz que o Senhor, acho que Provérbios, né? Ele diz assim, o Senhor é que dá a bênção e com ela não traz desgosto. Então, que a gente possa firmar nisso aqui, tá bom? O áudio está desligado, eu acho. Obrigado, irmãos. Ainda dentro dessa mesma questão, falando a respeito desse obstáculo, eu queria perguntar para o pastor Melquisedeque, né, que ele dissesse qual a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós não estamos experimentando e nem sentindo essa alegria no Senhor. Pastor Melquisedeque. Quero responder com 2 versículos, meu amado. Salmo 139, talvez vá nos dar exatamente a resposta, né? Disso que o amado trouxe, né? Olha o versículo 20, os últimos versículos, 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Baseado nos textos anteriores, a primeira coisa que eu preciso fazer é olhar para dentro de mim, fazer uma introspecção da minha vida, para ver se não existem resquícios de pecado ou práticas pecaminosas que me impeçam de ter esse contentamento, essa alegria na presença do Senhor. Os versículos que foram citados anteriores falam exatamente sobre isso, sobre o entendimento de que o pecado nos faz exatamente, nos torna separados dessa presença, ou não da presença como a salvação, mas dessa alegria da presença dele em nós. Então, para mim, o salmista está dizendo exatamente a resposta dessa pergunta. Ele está dizendo, olha, ir até Deus e perguntar, Senhor, eu creio que existe alguma coisa errada em mim, não tem condições de eu estar tão descontente, tão infeliz. Então, para mim, o salmista responde isso dizendo, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus nos abençoe. Amém, pastor. Muito obrigado, viu? E a próxima questão a 3, vai dizer que um outro empecilho para a alegria cristã é uma confiança extraviada, né? Ou seja, uma confiança mal colocada. Confiar no Senhor de uma forma extraviada, ou seja, essa confiança, de acordo com Lucas 10, 20, Filipenses 31, qual deve ser a fonte correta da nossa alegria? Né? Eu quero perguntar isso aqui para o pastor Carlos. Vou falar novamente, pastor, que eu me enrolei um pouco aqui na forma de lhe perguntar. É o seguinte, um outro empecilho para a alegria cristã é uma confiança extraviada, ou seja, confiança mal colocada. De acordo com Lucas 10, 20, Filipenses 3, 1, qual deve ser a fonte correta da nossa alegria? Pastor Carlos, por favor.
Lucas 10, 20, diz assim a palavra do Senhor: mas não vos alegreis por isso, de que os espíritos se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Queridos, o texto é muito interessante, porque Jesus está enviando os discípulos para que eles apresentem o reino de Deus. E quando nós atentamos para esse versículo, se você pegar depois o capítulo e for fazer uma leitura dele, você vai ver que eles voltaram cheios de júbilos. Eles voltaram com alegria no coração. Era justo? Era, claro, pois eles expulsaram demônios, pessoas se converteram, eles fizeram curas e muitas coisas ocorreram durante esse período. E a alegria dele talvez estivessem, né? Quero crer eu, porque como o coração do homem é enganoso, Jeremias diz isso e mal, eles trouxeram isso para dentro de si mesmo, esquecendo-se de um fator primordial, aquilo que Jesus diz em João 15, né? 5, sem mim nada podeis fazer. E muitas vezes isso é trazido para dentro do seio da igreja e fica incrustado no coração do cristão. Ele aprende um pouquinho da palavra de Deus, Deus concede a ele experimenta algumas coisas boas que vêm da parte de Deus a ele, e ele já se acha, quando na verdade Jesus estava querendo mostrar para eles que tudo que estava ocorrendo por ele, mas com um único objetivo. Um único objetivo. Vocês não devem se alegrar pelas coisas que estão vendo, fazendo, mas vocês devem se alegrar porque, através do meu sacrifício, eu vos concedi um benefício maior, que não é aqui, mas é que agora vocês têm acesso a um reino e ao reino de Deus. Talvez hoje isso esteja faltando dentro dos corações de muitos cristãos. Por isso que a alegria, eu quero pensar que ela fica de uma maneira como uma roda gigante. Para você entrar, você está embaixo. Então, quando você está embaixo, Deus, através de Cristo, te resgata e você começa a subir. Quando às vezes ela para no topo para pegar alguém que está lá embaixo, você já se acha lá em cima. E não é isso que ele está dizendo. Olhe para baixo, mas, acima de tudo, não olhe para baixo, olhe para cima. Porque isso é uma circunstância da vida. Porém, aquilo que eu estou te dando é uma circunstância eterna, que vai permanecer para sempre. É muito interessante isso, irmão, porque a vida cristã, hoje, o mundo, ele nos atrai numa perspectiva muito grande. Eu sempre tenho dito o seguinte: quando você olhar para o Jardim do Éden, você vai ver que Deus deu muitas coisas para Adão e Eva usufruírem, menos uma. E eu diria que hoje, dentro do contexto do mundo, é o contrário. O mundo está oferecendo muitas coisas aos cristãos, quando, na verdade, ele deveria se satisfazer com uma só, a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a viver isso. Isso é um estilo de vida. Por que nós, às vezes, oscilamos? Que estamos alegres, depois tristes. Porque nós ainda não aprendemos que esse reino aqui não é nosso. Que essa vida aqui é uma peregrinação. Mas que nós precisamos ter essa confiança dentro do coração, entendendo aquilo que ele está dizendo aqui no texto. Não sujeite, porque os vossos nomes estão escritos aonde? No livro da vida, como diz em Apocalipse. Essa é a grande alegria, essa é a grande verdade. Não é por mim, não é pelo que eu fiz, não é pelo que eu faço, nem pelo que eu sou, mas é por aquilo que ele fez através da cruz, derramando o seu sangue para mim. Essa deve ser a maior alegria de qualquer cristão que professou a fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e me abençoe a ter essa plena confiança nesse ato maravilhoso que
Essa é a alegria verdadeira, não perece. Você pode passar por todo tipo de tribulação, mas a alegria continua porque Jesus é o nosso alvo e é o nosso objetivo. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor. É interessante isso que o pastor falou, porque a gente muitas vezes coloca nossa alegria de forma errada nas coisas, né? E poucas vezes, às vezes a gente está tão atribulado, né? Tantas coisas na vida que você até esquece, né? Quem é você em Cristo, que o seu nome está escrito no livro da vida. Então, a gente muitas vezes se alegra, mas por diversas coisas. Tem só uma colocação aqui, tem uma colega minha que é muito interessante isso, né? Ela é daí do Rio Grande do Norte. E quando ela passa, né, as lutas dela, na verdade eu que evangelizei essa moça. E hoje ela tá uma bênção assim na presença do Senhor, mas já tem anos que ela caminha com eu. E ela só me chama de delegado. Ela falou: "Ô, delegado, as guerras tá grande, delegado, aqui tá difícil demais". Eu falei: "Ô, delegado, era estranho se não tivesse guerra, né, mulher? Porque guerra todo mundo tem, mas você tem que lembrar quem você é em Cristo, se posiciona aí". Ela fala: "Coloca a boca no pó aí, delegado". Por mim, eu falei: "Eu coloco aqui, você coloca aí, delegada". Mas amém, irmãos. A nossa alegria é essa mesmo, né? É que nosso nome está escrito no livro da vida. A gente não pode esquecer e tirar nossos olhos disso, né? Amém? Agora é a vez do pastor Marcelo Hermínio, né? Também meu colega aí, conheci ele lá no seminário. E o pastor Marcelo Hermínio vai nos responder, né? Vai dar uma breve pincelada aqui para nós nessa questão 4. Quando o Senhor nos disciplina, muitas vezes essa disciplina faz com que nós percamos a alegria, né? Como uma consciência do ensino dessa passagem de Hebreus 12, do versículo 5 a 11, poderia nos ajudar a recuperar a verdadeira alegria que a Bíblia nos ensina. Pastor Marcelo Hermínio. Muito bem, meus irmãos. Quero ler aqui os versos de Hebreus capítulo 12. E ele diz assim, do verso 5 ao verso 11, né? E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu. Discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Vou pular para o 11, por conta do nosso tempo. O 11 diz: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, eu creio que, sendo bem direto aqui nesse texto, que a compreensão que nós devemos ter, e essa compreensão muda, talvez, totalmente o nosso humor, ou pelo menos deveria mudar, é saber que se estamos sendo disciplinados por Deus, é porque duas coisas. Uma, somos alvos do seu amor. E somos alvos do seu amor porque somos seus filhos. Triste coisa e dura coisa seria se nós não fôssemos disciplinados pelo Senhor, porque daí não seríamos filhos, seríamos bastardos. E aí não teríamos parte com ele nem com o seu reino. E aí no 11, diz, né, que a disciplina com... Eu até citei esse texto para o meu filho ontem, que eu disciplinei meu filho, e eu falei: filho, a princípio a correção ela parece dura e ela não é bem-vinda, mas o resultado dela vai te fazer muito bem. E a ideia do texto é isso mesmo: Deus nos ama porque somos seus filhos, ele tem propósitos para nós, e todas as vezes que nós não estamos
seguindo a conduta que ele gostaria que nós seguíssemos. Então ele vem como o bom pastor com a varinha e vai nos colocando de volta no caminho para que a gente cumpra os propósitos que ele tem para conosco, os propósitos que ele tem com relação a ele mesmo na sua obra aqui na Terra. Então, acho que a compreensão que nós devemos ter puxa, devemos ficar felizes. Por mais que às vezes a disciplina doa, por mais que ela faça-nos ter um momento de sofrimento, mas o resultado dela é ótimo. E o motivo pelo qual somos disciplinados também é ótimo, porque somos disciplinados porque somos filhos de Deus e porque somos amados por Deus. Isso aí não tem humor que não se levante, sabendo que o Criador de todas as coisas, de alguma forma, pelos méritos e soberania dele, nos escolhe, nos torna seus filhos e nos derrama o seu amor sobre nós, nos adota, né, e faz questão com que nós sejamos aí colocados nos trilhos, convergindo para a glória dele, fazendo a vontade dele. Então, não há humor que não se levante com tamanha verdade. Amém, pastor Marcelo, obrigado. É isso que nos consola, né? Saber que o Senhor está nos disciplinando porque Ele nos ama e que isso vai redundar em paz. Pastor Mark, né, poderia, essa questão 5, explanar um pouco para nós os textos de Romanos 5, do 2 ao 5, e Tiago 1, do 2 ao 4, nos dão uma perspectiva de Deus sobre as provas da fé que Ele permite ou envia na vida de um cristão. O que é essa perspectiva, pastor? E como ela poderia nos ajudar a nos manter alegres em meio às provas que nós enfrentamos no dia a dia? Microfone, pastor. O microfone, pastor. Não estamos ouvindo. Está me ouvindo? Agora sim. Ok, obrigado. Seria ter um prazer até refletir um pouquinho sobre esses versículos também. Nós temos ouvido tanta coisa até este momento, tanta coisa para contemplar, tanta coisa que acaba até mostrando para mim áreas em que eu estou precisando crescer. Só rapidamente, este ponto, Lucas 10, 20, falou muito comigo. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Meus irmãos, uma razão que eu não tenho alegria na minha vida, muitas vezes eu vou dar mais ênfase ao sucesso no ministério, particularmente nos olhos de vocês, de outras pessoas, do que o fato que a minha alegria está baseado que eu tenho meu nome arrolado lá no céu. Eu vou falar honestamente. Eu vejo que isso, de fato, não é uma prioridade muito grande da minha vida. Sucesso nos olhos dos outros, isso é importante. Mas como a Bíblia diz, Marcos, as suas prioridades têm que ser repensadas. Não é o sucesso nos olhos dos outros, é o fato que tu és um filho de Deus. Que nos leva a este ponto que temos ouvido aqui sobre Hebreus 5, disciplina. Eu preciso entender que, de vez em quando, Deus, de fato, permite que certas coisas entrassem na minha vida, porque eu estou precisando fazer mudanças. Eu sou o cara com uma falta de prioridades baseado no Lucas 10, 20, buscando muito sucesso no ministério, mas não valorizando tanto a essência deste sucesso, que é a minha salvação. Tá tudo bem. Isso explica aquela disciplina que o pastor Marcelo estava ali dizendo que eu posso ver que tem coisas que eu preciso realmente melhorar na minha área. Quem sabe muitas vezes Deus traz
certas coisas só para dizer, valorize o essencial. Mas chegando aqui agora a este ponto, provações. Acho que é interessante que disciplina e provações nem sempre são exatas, ou seja, iguais. Muitas vezes há disciplina de correção, que estou precisando, já falei. Eu estou precisando me conformar mais Lucas 10, 20. Eu preciso aceitar correções que vai me ajudar a fazer esta mudança. Mas provações, como nós podemos ver ali em Romanos 5, 10, isso é diferente. Porque uma provação, por intermédio, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e essa graça no qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Tá difícil. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ore, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, quando nós contemplamos isso, ou Tiago 1, 2 a 4, que vai falar e tratar do mesmo assunto, pensando sobre que perspectiva que isso pode até falar comigo. Há certas coisas que simplesmente, igual do Jó, eu preciso me preparar. Deus não vai me dar uma explicação por quê. Por que tal coisa aconteceu na minha vida? Não sei. Mas tal coisa aconteceu. Eu não posso ver até um pecado ligado com esse tipo de disciplina. Então, por que aconteceu? Sinceramente, eu não sei. Há provações que Deus permite que pudessem entrar em nossas vidas. Essas provas de fé. O que é essa perspectiva? Que Deus tem um plano, nem sempre totalmente revelado, igual do Jó. Ele não fala tudo, mas eu posso ter certeza que este plano vai envolver sempre o desenvolvimento do meu caráter. Como o pastor Carlos estava falando no início da nossa conversa, eu vou tentar encerrar minha palavra aqui, mas como o pastor Carlos falou, muitas vezes eu tenho a tendência de olhar para o mundo, para dizer, isso é a vida. O mundo define. E Cristo Jesus falou, João 10, 10, não, eu vou definir a vida, eu vou lhe dar a vida é na abundância, mas é a minha vida. Então, Paulo está dizendo, Romanos 5, 2 a 5, que a vida que eu estou precisando é este desenvolvimento de caráter na minha vida. As minhas provações podem ser de relacionamentos, podem ser provações econômicas, pode ser provações de saúde. Eu preciso me humilhar e dizer, Deus, se tu permitas que isso esteja acontecendo, então tu tens um propósito. E ao mínimo que estou precisando na minha vida é alegrar mais em Cristo Jesus e a minha salvação do que alegrar no modelo de alegria que o mundo me oferece. Então, a provação é o campo de treinamento pelo qual Deus vai desenvolver meu caráter na imagem de Cristo Jesus. Amém, pastor Marco, obrigado pelas colocações. E a questão 6, eu gostaria que o pastor Francimário dissesse para nós qual a promessa que nos é dada em Romanos 8, 28, pastor Francimário. Isso mesmo. Ok, pastor José Henrique. Quero fazer a leitura de Romanos 8, 28. É um texto bem conhecido, talvez um dos versículos mais conhecidos desta carta de Paulo aos Romanos.
que diz assim: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Meus irmãos, esta palavra, ela certamente é digna de toda a aceitação. A olhar para essa promessa, nós precisamos olhar para essa promessa com alegria, com grande alegria. Saber que, olha só, e sabemos, Paulo ele já se inclui dentro disso. Ele diz, olha, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Então, a primeira aplicação prática, Deus ele não vai fazer nada de forma caprichosa para o seu bel prazer, tendo em vista a destruição ou a ruína de alguém. Não. Deus ele é amor e ele nos ama. E por conta desse amor que ele na qual já manifestou em Cristo Jesus, tudo que ele vem a fazer tem um propósito que tem como objetivo final a sua glória e o seu louvor. E aí ele diz, olha, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, o fato de nós entender que Deus, ele nos ama, o fato de entender que fomos chamados por Deus, o fato de compreender que Deus, em momento algum, ele vai nos abandonar, que ele vai estar sempre cuidando, guardando, nos livrando. E nós precisamos, então, abraçar essa promessa. É uma delas, nós temos várias promessas na palavra de Deus, mas quantas e quantas vezes, no momento de aflição, no momento de dificuldade, nós tendemos a nos esquecer dessa promessa. Eu posso não compreender o que está acontecendo comigo, a circunstância que eu estou vivendo, mas eu posso orar a Deus e dizer, Deus, apesar de eu não compreender, apesar de eu não saber o que está acontecendo, eu entendo perfeitamente que o Senhor está no controle, o Senhor está dirigindo essa situação, então eu posso confiar em Ti. Meus irmãos, é orar, crendo e tendo essa perspectiva que Deus é soberano, que podemos confiar nele, ele é digno de nossa confiança, e isso faz toda a diferença na minha vida e fará sempre toda a diferença em nossas vidas quando nós não perdemos de vista essa promessa na nossa vida, porque é promessa de Deus e Deus certamente cumpre com todas as suas promessas. Obrigado, pastor José Henrique. Amém, pastor. Eu que agradeço. Pastor Melquisedeque, dentro dessa mesma questão 6, o pastor acha que o cumprimento dessa promessa depende de acreditarmos nela? A promessa de Romanos 28, 8:28. Aí, pronto. Era o microfone que eu não estava conseguindo ligar. Meu querido, pergunta complexa essa, viu? Parece tão simples, né? Mas entra numa área teológica muito profunda. Primeiro que cumprimento de promessa, ela não depende exatamente da nossa necessariamente nós acreditarmos. Deus ele cumpre sua promessa mesmo que eu não acredite nela. No entanto, para que ela se cumpra em minha vida, eu preciso, até porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então vai para de certa forma quase que um contraponto muito interessante. Primeiro que promessa ela se cumpre independente daquilo que eu acredite ou não. É promessa. A Bíblia está dizendo que as coisas que Deus prometeu vão se cumprir na vida daqueles que realmente o amam. Ou seja, o benefício daquilo que eu nem estou entendendo, como o Francimário falou antes, vai chegar à minha vida, vai chegar até mim, porque Deus prometeu. E aquilo que ele promete não depende da ação do homem. Não depende que o homem... Deus não é direcionado pela vontade humana. No entanto, a Bíblia vai nos encher diversas vezes e nos mostrar que eu posso, de repente, ter um não contentamento em meio a isso. Talvez exatamente a minha fé não vai perceber de que é Deus que está agindo naquele momento, naquela circunstância. Então, eu creio que o ponto da fé aqui é de entender que mesmo não sendo algo que eu entenda,
é para a glória dele e é benefício para mim. O texto que o Francimar acabou de ler. Né? Então, ele está dizendo que todas as coisas cooperam. Aí, mas Senhor, eu estou doente na cama, estou prostrado. O Senhor está dizendo que isso aqui coopera para o meu bem? Então, eu acredito que sim, Deus ele vai cumprir o seu propósito, vai tornar aquilo exatamente benéfico. No entanto, a minha fé vai me dar a visão, vai me permitir entender exatamente que eu preciso me alegrar, mesmo acamado, mesmo internado, mesmo na circunstância contrária. Eu preciso ter essa fé. Senhor, não estou entendendo nada, mas pela fé eu vou me alegrar nessa circunstância. É estranho falar isso, mas é o que Deus espera de cada um de nós. Obrigado, pastor Melk. E é exatamente isso que o pastor falou, né? Quando nesses tratamentos que eu tenho feito, tem dias que bate a tristeza no coração da gente, né? Tem dia que você fica angustiado, e eu tenho vivido isso na pele mesmo, mas o que tem me confortado é lembrar que Deus tem seus propósitos, né? Deus está no controle. Então, se Deus está no controle, a gente vai continuar vivendo, né, independente de qualquer coisa e de qualquer circunstância. Obrigado, pastor Mel. Ainda um pouquinho aqui dentro dessa questão, o pastor Roberval. Pastor Roberval, como a mensagem de Romanos 15, 13 poderia nos ajudar a se apropriar, né, dessa promessa de Romanos 8, 28. Ok. E o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E a pergunta é essa, né? Como essa promessa, como essa palavra, a mensagem, poderia nos ajudar a nos apropriar dessa promessa? Isso. Exatamente, nos leva a essa fé em Deus, esse entendimento de que Romanos vem trabalhando, né, desde o capítulo 5 ali, e aí chega no capítulo 8, ele fala lá no capítulo 31 em diante, se Deus é por nós, quem será contra nós? E vai abordando, né, quem nos separará desse amor de Deus, esse amor de Cristo. E ele está dizendo, é o Deus da esperança, ele encha vocês. Então, é uma dependência absoluta, total, em Deus, quem ele é e o que ele pode fazer em nós. É recorrer a isso e que nessa dependência dele nós nos deleitamos. E mesmo quando a nossa fé fraqueja, ele nos socorre. Aqui acredito fala de uma relação muito grande, de uma intimidade que já temos com Deus, de experiências, trazer à tona experiências, do Deus que nos socorre, do Deus que é o Deus da esperança e de que realmente é Ele que enche, Ele não falha no seu socorro, na sua provisão, e Ele nos enche de toda alegria. Então eu vejo que é olhar para o texto e acreditar realmente que Deus é verdadeiro, que Deus é fiel e que Ele é capaz de fazer isso. E eu penso até de olhar para a nossa própria história e contemplar experiências, trazer à memória aquilo que o Senhor já operou e já fez em nossas vidas e que Ele é poderoso para fazer tantas vezes quantas forem necessárias. Eu penso nisso, nesse versículo. Amém, pastor. Obrigado, pastor Roberval. A questão 7, né? Gostaria que o pastor Marcelo Henrique... O pastor José Henrique, antes de começar ou continuar, eu posso falar uma palavra muito rápida aqui? Joia, Nós pastor. estamos entrando na cerne da nossa rede de amizade. Eu dou graças a Deus que a vontade soberana de Deus aqui neste universo não depende da minha fé. Se o bem da sua vida dependia da minha fé, meu irmão, você teria problemas. Você teria problemas. Eu dou graças a Deus que este universo está nas mãos de um Deus que me ama, que é soberano, que é sábio. Porque eu sou nem soberano, nem sempre amável,
E realmente, eu falto muito sabedoria. Tudo graças a Deus. Mas nós estamos falando sobre a experiência da alegria, como o pastor Roberval falou sobre Romanos 15, 13. É isso que estou precisando. Eu estou precisando disso. Eu estou pleiteando vocês. Ore para mim, que eu vou experimentar na minha vida Romanos 15, 13. Porque Deus pode ser soberano e ainda eu não vou sentir a alegria deste fato que Deus tem propósitos sendo realizados na minha vida, porque a minha fé é fraca. Eu preciso ativar Romanos 15, 13. Então, a forma, quem sabe muitas vezes a forma melhor é por meio de amizades assim. Pessoas que vão dizer, vamos orar, vamos crer, vamos confiar, não esqueça, Romanos 8, 28 é uma verdade. E eu estou precisando de pessoas, irmãos igual de vocês, constantemente falando comigo. Vocês estão precisando disso também, pessoas constantemente dizendo, vamos confiar em Deus, vamos orar juntos. Pastores, presbíteros, missionários, diáconos, líderes, nós precisamos uma rede de pessoas constantemente, o pastor José Henrique, dizendo, vamos orar Romanos 15, 13 na sua vida. Que sua vida, que este Deus está enchendo sua vida com gozo e paz, acreditando nesta rica esperança que nós temos em Cristo Jesus. Eu vou falar honestamente. Eu não lembro uma vez na minha vida alguém dizendo que eu estou orando Romanos 5:13 na sua vida, pastor Johnson. Nenhuma vez. Quem sabe alguém já falou contigo, eu estou orando Romanos 15:13 na sua vida. Que sua vida seja cheio de gozo e paz em Cristo Jesus, rico de esperança no poder do Espírito Santo. Eu posso pedir que você esteja orando para mim Romanos 15:13. E hoje eu vou tomar este compromisso. Hoje eu estou orando por vocês, baseado em Romanos 15, 13. Vamos experimentar esta confiança de Romanos 8, 25, 28. E o jeito é experimentando literalmente Romanos 15, 13. Vamos orar uma a outra. Amém. Obrigado, pastor. Muito bom a colocação. A questão 7, eu queria pedir para o pastor Marcelo Hermínio falar sobre ela um pouco, né? Davi reconheceu que o seu pecado fez ele perder a alegria, né? A alegria da sua salvação. Isso está bem expresso no Salmo 51, né? Que nós conhecemos esse salmo a respeito do seu pecado. Geralmente, né? Diz que foi do pecado que ele cometeu com Batseba, né? Quais são as ações que ele tomou para recuperar essa alegria? E aí tem o Salmo 32, do 3 ao 5, vai falar isso. E aqui, ainda dentro dessa questão, vai mostrar também assim, observe a progressão ascendente, né, do pensamento de Davi, da opressão à alegria, né? Ele foi dos dois extremos, da opressão à alegria, no Salmo 32, versículos 5, 7 e do 10 ao 11. Por que você acha que essa progressão ocorreu, né? A primeira pergunta é, pastor Marcelo, quais as ações que ele tomou para recuperar a alegria e por que você acha que houve essa progressão, que ele foi da opressão à alegria, para ele recuperar a sua alegria? Deixa eu ler aqui o texto. Primeiro, vamos no 51:12. Diz, realmente é o texto que retrata aí o pecado dele de adultério com Betseba, né? E consequentemente com o homicídio do seu esposo. E ele diz assim no 51:12: Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. E no 32, 3 a 5, ele vai dizer: enquanto calei, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim.
e o meu vigor se tornou com sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então, o texto está claro, onde diz que Davi ele reconhece diante de Deus, e esse reconhecimento aí, ao meu ver, é por conta da consequência do seu pecado, né? O pecado, ele, conforme já foi dito aqui, ele nos cria uma barreira, um obstáculo entre a nossa comunhão e a comunhão com Deus. Então, aquele que conhece o Senhor, aquele que é alvo do amor de Deus, aquele que um dia se relacionou com Deus e, de repente, esse relacionamento de amor, esse relacionamento próximo é rompido, e de repente, começam a vir as consequências dos atos pecaminosos que cometemos. O texto o Davi, ele fala assim que enquanto ele se calou, né? Então a ideia aqui parece que ele quis ocultar esse pecado, ele quis esconder esse pecado de Deus. Ele quis, mais ou menos como muitos fazem hoje, né? Ao tempo cura todas as coisas. Então, vou deixar que logo isso passa. E diante de Deus não é bem assim que funciona, né? Pecado perdoado, pecado confessado, arrependido, abandonado. E aí ele então começa a sofrer mesmo por conta do seu pecado. E aí eu creio que ele começa a se voltar para o Senhor, onde há o seu refúgio, a se lembrar de que Deus é um Deus que ama, um Deus que perdoa, a se lembrar que ele está onde está porque Deus o colocou com propósitos. E aí então ele fala, vou confessar o meu pecado a ti, ó Deus, e não vou mais ocultá-lo do Senhor. E seguindo aí a progressão no verso 7, ele diz, e aí ele reconhece isso, né? Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. O 10 e 11, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos, que sois retos de coração. Então, Davi, nesse período de dor, de sofrimento, onde ele tenta, de certa maneira, se ocultar do Senhor, ele vê que as coisas estavam indo de mal a pior, sofrimento, pós-sofrimento, um abismo atrás de outro abismo. Então, ele se lembra do Senhor e reconhece que em Deus há perdão, que em Deus havia alegria antes e ele gostaria de ter de volta essa alegria, que é o que ele pede aí no 51. Restitui-me, ó Deus, me devolva, dá-me de novo a alegria da salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. E, então ele reconhece também que em Deus, ou que Deus é a fonte da verdadeira alegria, e ele gostaria de tê-la de volta. Então ele confessa o seu pecado, abandona e busca na fonte a restituição da alegria que um dia foi perdida por conta de um ato pecaminoso dele próprio. Então, talvez aqui fica a grande a delitos como esse ou diferentes desses de Davi. Mas em Deus nós encontramos o perdão, em Deus nós encontramos a fonte da alegria, a fonte de toda satisfação. E eu entendo que Deus nos coloca em determinados momentos, em determinadas situações, às vezes, como a carta de Tiago deixa isso muito bem claro, como um convite dele para que a gente se achegue a ele. O sofrimento vem com essa ideia de um convite que Deus te dá para que você se aproxime dele. Então, as consequências que Davi sofreu aqui o levaram de volta ao Senhor. Porque talvez se as coisas tivessem ficado numa boa, não sei se Davi voltaria tão facilmente. Então, Deus o coloca numa situação onde ele encontrasse em Deus o único esconderijo, o único refúgio, a única escapatória. E isso fica uma grande lição para mim e creio que para todos nós. Obrigado, pastor José Henrique. Pastor Marcelo, e é verdade, né, irmãos? Quando a gente se vê num beco sem saída, né? Quando não há, como diz no dito popular, quando você não acha chão, né, para colocar os pés,
você fala, eu preciso, né? Minha última esperança agora é me apegar a Deus, o que deveria ser a primeira, sempre a primeira, não a última, né? A gente fala agora, só me resta orar, só me resta, como fala muita gente aí no mundo, né? O ímpio tem mania de falar isso. Só me resta agora ir para a igreja, né? Preciso da igreja. Na verdade, é bem assim mesmo. Mas amém, pastor, obrigado. A questão 8 fala de uma visão de longo alcance da vida, ela nos ajuda a aumentar a nossa alegria. Eu queria que o pastor Carlos falasse um pouco a respeito dessa questão, né? Que está pedindo para nós estudar essas passagens das Escrituras e descrever o que é que significa, pastor, ter uma visão de longo alcance sobre a sua vida, né? Sobre nossas vidas. E os textos para nos auxiliar aqui, Romanos 5:2, 2 Coríntios 4:18, Hebreus 10:34 e 1 Pedro 1:6. Pastor Carlos. Bom, irmãos, inicialmente Romanos 5:2 diz, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, da qual estamos firmes e nos regozijamos ou nos alegramos na esperança da glória de Deus. Né? É interessante, porque João 14:6 explica paralelamente esse versículo, pelo qual temos acesso à fé. Por que temos acesso à fé? Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por meio de Cristo, nós agora contemplamos essa liberdade, esse acesso, esse direcionamento mais objetivo daquilo que, muitas vezes, quando ímpios, nós supunhamos que tínhamos um acesso a Deus, nós acreditávamos que entendíamos quem é Deus, que confiávamos em quem é Deus. Então, o versículo 1 ele vai explanar também isso, sendo justificados pela fé. Temos paz com Deus. Por isso que Jesus diz, eu vos dou a minha paz, eu não vos dou como o mundo. Qual é a perspectiva do mundo? Eu ter paz. Como é que eu posso ter paz? É que não tem crime, que eu estou bem de vida, que eu estou bem de saúde, que os meus vizinhos não me perturbem, né? Que eu tenho uma vida branda, pacata, que eu vivo a vida de uma maneira uniforme. É saudável? Claro, todo ser humano consciente quer uma vida saudável, né? Mas ele vai dizer o versículo 3, não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações. Jesus diz, no mundo vocês terão aflição. Então, essa aflição, ela é um complemento da minha fé. É através da aflição que eu vou estabelecer um parâmetro se realmente eu confio nesse Senhor, nesse Deus que eu professei como Senhor e Salvador da minha vida ou não. Segundo aos Coríntios, ele vai dizer, por causa disso nós não desfalecemos. É por causa da minha força, é o meu vigor físico, é a minha experiência ao longo da minha vida. Não. É por causa dele, desse Senhor que me salvou, que me tirou do lamaçal do pecado, que me trouxe para a luz, que ele está me regenerando a cada dia. Então, as aflições, elas não devem ter o objetivo de entristecimento, ao contrário. Nós deveríamos nos alegrar também, mas normalmente o ser humano não tem esse princípio, né? Imagine na cruz Jesus, olha para aquele mundo de gente. Se você fosse o Filho de Deus, dentro de uma perspectiva humana, você diria, vocês vão ver o que meu Pai vai fazer com cada um de vocês que me botaram aqui. Essa é a perspectiva humana, porque eu não posso sofrer. Então, Jesus dá esse exemplo para quê? Para que no versículo 18 a gente não olhamos para as coisas que se veem. Então, aquilo que na perspectiva humana pode ser saudável, dentro do contexto de Deus, não é. A gente estava comentando. Às vezes eu estou fazendo algo e algo que agrada a mim, mas a intenção é, o que eu faço agrada a Deus? Porque a alegria do meu coração é uma, mas a alegria que vem de Deus do meu coração é completamente oposta a tudo isso aqui. A nossa perspectiva, a nossa cosmovisão
da questão de Deus, eu creio que ainda está muito aquém de uma verdade plena, de uma verdade a ser vivida. E Hebreus 10:34, ele vai dizer qual é essa perspectiva maior. Quando eu não encontrei esse caminho por meio de Cristo Jesus, quando eu não entendi o processo que está havendo na minha vida, ele diz, qual o versículo 31 de Romanos 10? Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Né? Coisa terrível. A humanidade ela está se regozijando em bens, ela está aguardando uma vacina que possa melhorar. É bom, é bom. Mas a vacina vai ser a causa maior da nossa fé, da nossa confiança, da nossa alegria? Quer dizer que sem ela eu vou me entristecer? Ora, então qual é a alegria de Deus na minha vida? Eu tenho pensado muito nisso, irmãos, e agora Deus tocou no meu coração aí assim, porque a gente fica preocupado com a questão da obra. A questão não é a obra, a questão não é onde eu estou, a questão não é onde Deus vai me levar. A questão está no meu coração, se a minha alegria é o Senhor que me salvou e me chamou do pecado para a graça de Deus. Essa é a minha alegria agora. Se ele não me levar mais, amém. Não é? Porque nós temos muitos exemplos e não vou discorrer de todos. Mas o versículo 34 de Hebreus diz, pois vos compadeceis de mim em minhas prisões, mas também com alegria aceitastes as expoliações de vossos bens, sabendo que vos tendes no céu uma possessão melhor e duradoura. Aqui, meus irmãos, céus e terra haverão de passar, mas as minhas palavras, esta não passará. Qual é a nossa cosmovisão? Qual é a nossa esperança? E, acima de tudo, aonde está a maior alegria? A nossa alegria está onde? Naquilo que vemos ou naquilo que ainda não vemos, mas temos certeza que está preparado de uma maneira que, quando chegarmos lá, talvez assim, meu Deus, o Senhor é tremendo. Eu nunca imaginei isso. Aí nós vamos completar com 1 Pedro 1,6, na qual vos alegrais grandemente, embora por um pouco tempo, sendo necessário estar sob pressão, por causa de muitas tentações. Quem é o inimigo das nossas almas? Quem é que quer nos tirar do foco? Quem é que quer fazer mais um complô contra Deus? Nós sabemos quem é. Ele não merece nem ser citado. Mas nós temos um Deus bom, saudável, alegre, que quer alegrar o nosso coração, dizendo, suportem um pouco agora, suportem um pouco agora. Entendam que esse é um propósito importante para a vida de vocês. Quando vocês estiverem na minha presença, na glória eterna, vocês verão que seus corações não vão ficar simplesmente alegres, vai superabundar a alegria, porque eu estou diante de cada um de vós. Então, eu quero trabalhar com isso. Jesus me resgatou do lamaçal do pecado. Ele é o caminho. E ele me apontou um reino. Eu preciso confiar nesse reino, mas com alegria. Como nós vamos repassar a nossa fé para as pessoas? Olha, Deus é bom, viu? Irmãos, acredite em Deus, você está passando por isso, mas... Não, irmão, você está passando por isso. Aí é que vem o aleluia, o amém, o glória a Deus, Deus seja louvado, mas às vezes o contexto é outro. Que Deus nos abençoe. Fico muito contente, porque hoje Deus está me ensinando muitas coisas que eu ainda devo solidificar na minha vida para a honra e glória e o louvor dele, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Amém, pastor Carlos, obrigado. Irmãos, nosso tempo já acabou, né? Nosso tempo já acabou, está esgotado aqui, mas foi muito bom esse tempo que nós passamos juntos aqui. Aprendi um pouco mais, creio que foi edificante para todos nós. E eu passo agora a palavra para o pastor Mark, para que ele possa estar fazendo as considerações finais e encerrando esse nosso papo, que foi muito bom, muito gostoso aqui na presença de Deus. Amém, meus irmãos? E eu agradeço desde já pela oportunidade. Me perdoe aí se eu me atrapalhei um pouco aí, mas foi minha primeira vez. Obrigado, pastor José Henrique, e foi até uma boa
primeira vez. Nós ficamos altamente agradecidos para sua liderança hoje. Meus amigos, nós conversamos sobre tanta coisa. É tanta coisa. E tudo isso é importante. Como nós precisamos levar esta conversa para grupos de pastores em todo o Brasil. Todo o Brasil. Vocês que são batistas, essa conversa precisa ser infiltrada em cada associação batista. Pastores tendo uma conversa honesta sobre a alegria, a fonte da sua alegria, encorajamento de buscar alegria no local certo, correto, e ter certeza que, meu irmão, você não vai andar sozinho na sua tristeza. Eu estou aqui contigo. Eu não vou deixar você andar sozinho. Amém. É isso que estamos precisando. Por causa disso, eu dou graças a Deus por essa conversa. Então, já falei tudo que vou falar. Mas ore para mim. Romanos 15:13. Eu queria experimentar Romanos 15:13. Eu vou orar hoje que você vai experimentar Romanos 15:13. Vocês que estão assistindo, fale com outras pessoas e ter esses momentos de oração, de orar sobre este assunto, pedindo que o Senhor esteja deixando a alegria do Senhor cada vez mais real na sua vida, na vida da sua igreja, na vida daqueles que vocês amam. Amanhã, ou desculpe, semana que vem, nós vamos pegar pesado mais uma vez. É santidade. Mas também faz parte da nossa vida de exercitar a piedade aqui neste mundo. Que Deus abençoe e até nossa próxima conversa.